Quanto dano isso causaria? Essas coisas estão se movendo muito rápido. As velocidades relativas geralmente são de 20, 30, 40, podendo chegar a até 50 km por segundo. Então, isso é muita energia cinética sendo liberada. Uma boa regra prática aqui é que a cratera teria cerca de 10 a 20 vezes o tamanho do próprio asteroide. Um asteroide de até 100 metros pode estar a caminho da Terra. E o pior, ele já tem data para chegar perto. Neste vídeo, você vai entender tudo sobre o 2024 YR4, um asteroide recém-descoberto que chamou a atenção da comunidade científica por seu tamanho, sua velocidade absurda e sua rota, que, em teoria, pode colocar a Terra em risco. Vamos explorar o que já se sabe, quais são as chances reais de impacto e o que poderia acontecer se ele realmente colidisse com o nosso planeta. O asteroide 2024, YR4, foi identificado no final do ano de 2024. A própria sigla ajuda a situar sua descoberta no tempo. O YR indica que foi um dos últimos corpos celestes catalogados no ano. Desde então, astrônomos do mundo inteiro têm concentrado seus esforços para entender o comportamento e os riscos desse visitante espacial. O tamanho ainda é incerto, mas estimativas iniciais colocam o objeto entre 50 e 100 metros de diâmetro. Isso é significativo. Estamos falando de um asteroide grande o suficiente para causar uma explosão comparável a várias bombas nucleares juntas. E ele não está apenas flutuando no espaço de forma inofensiva. O 2024 YR4 está se movendo em velocidades que variam de 20 a 50 km por segundo. Em termos práticos, isso significa que, se atingir a Terra, trará consigo uma quantidade absurda de energia cinética. Os cientistas utilizam um cálculo básico para estimar o impacto. Uma cratera costuma ter de 10 a 20 vezes o tamanho do corpo que a criou. Ou seja, um asteroide com cerca de 100 metros pode deixar uma cicatriz de até 2 km de largura no solo. Mas qual é o risco real dele atingir a Terra? Segundo as simulações orbitais mais recentes, as chances estão entre 1% e 2,6%. Isso pode parecer pouco à primeira vista, mas é o suficiente para colocar o asteroide no radar global como uma ameaça em potencial. Quando se trata de impactos cósmicos, qualquer número acima de zero já levanta preocupação, especialmente quando o objeto é desse porte. A trajetória atual do 2024 YR4 indica que ele deve passar próximo da Terra por volta de janeiro de 2032. Mais especificamente, se ele seguir o centro do seu chamado cone de incerteza orbital, a expectativa é de que passe a uma distância similar à que separa a Terra da Lua, cerca de 384 mil quilômetros. Parece muito, mas em escalas astronômicas é um tris. Existe também um fator geográfico que pode aliviar ou agravar o risco. Mais de 70% da superfície terrestre é coberta por oceanos e grande parte do restante são áreas inabitadas. Assim, mesmo que o 2024 YR4 venha a colidir com a Terra, as chances de ele atingir uma região densamente povoada são menores. Porém, se isso acontecer, os danos seriam catastróficos. Uma cratera com quase 1 km de diâmetro poderia destruir uma cidade inteira. A energia liberada nesse impacto também chama a atenção. Estimativas indicam que a explosão poderia chegar a 10 megatons, ou seja, 10 milhões de toneladas de TNT. Para comparação, a bomba lançada sobre Hiroshima em 1945 tinha cerca de 15 quilotons. Isso significa que o impacto do 2024 YR4 teria uma potência aproximadamente 600 vezes maior. Além da destruição física imediata, um impacto desse nível poderia gerar ondas de choque, incêndios, ventos supersônicos e até mesmo abalar estruturas a muitos quilômetros de distância. No entanto, se o ponto de colisão for o oceano, o principal temor passa a ser a geração de tsunamis. Ainda assim, é importante lembrar que mesmo durante testes nucleares em mar aberto durante a Guerra Fria, os tsunamis gerados foram localizados e não causaram destruição em larga escala. A comunidade científica, por enquanto, trabalha com cautela. Como o objeto ainda está sendo estudado, as margens de erro são grandes. Telescópios como o James Webb foram requisitados para observações mais detalhadas, o que deve ajudar a reduzir as incertezas sobre o tamanho, a composição e a trajetória exata do asteroide. Até lá, a abordagem é manter o monitoramento constante e refinar os cálculos conforme mais dados forem obtidos.
O que torna o 2024 YGR-4 particularmente relevante é que ele não é um monstro espacial, como Hollywood costuma retratar, mas sim um tipo de ameaça realista e plausível. Ele representa um lembrete de que a Terra está constantemente sujeita a encontros cósmicos. A boa notícia é que hoje temos tecnologia e conhecimentos suficientes para identificar esses riscos com antecedência e, em casos extremos, até mesmo desviá-los. Apesar da incerteza que ainda envolve o 2024 YR-4, a reação da comunidade científica internacional tem sido rápida e meticulosa. Quando um asteroide apresenta qualquer possibilidade de impacto com a Terra, por menor que seja, uma rede de telescópios, centros de pesquisa e agências espaciais entra em ação quase imediatamente. Foi exatamente isso que aconteceu após a catalogação do 2024 YR-4. Observatórios ao redor do mundo passaram a disputar tempo de análise e apontamento de instrumentos para acompanhar o deslocamento e comportamento do objeto, com o objetivo de traçar sua trajetória com a maior precisão possível. Um dos principais instrumentos utilizados até o momento foi o telescópio Gemini South, localizado no Chile. Esse telescópio conseguiu captar imagens do asteroide, utilizando uma técnica de longa exposição, focando especificamente no espectro de luz vermelho. Foram mais de 2.000 segundos de exposição para registrar com clareza a presença do corpo celeste, que é extremamente pequeno e rápido. A iluminação de fundo causada pela Lua, que estava com cerca de 70% de sua superfície iluminada na ocasião, dificultou ainda mais o processo. Mesmo assim, os astrônomos conseguiram isolar o objeto e rastrear seu movimento com sucesso. Essas observações possibilitaram o primeiro ajuste significativo na previsão de impacto, elevando a chance de colisão de 1,3% para até 2,6% em questão de dias. Embora esse aumento pareça pequeno, ele teve um impacto direto na forma como o risco passou a ser tratado. A escalada no índice de probabilidade demonstrou que a trajetória do 2024 YR-4 ainda carrega uma grande margem de incerteza. E mais importante, que qualquer nova informação poderia mudar completamente o cenário. Por isso, os astrônomos passaram a buscar outro tipo de dado: as chamadas pré-detecções. As pré-detecções consistem em vasculhar bancos de dados de imagens astronômicas antigas, muitas vezes de anos anteriores, em busca de registros não intencionais do objeto. A ideia é que, ao identificar o 2024 YR-4 em imagens anteriores à sua descoberta oficial, seja possível refinar o cálculo de sua órbita. Infelizmente, as buscas feitas em arquivos de 2016, por exemplo, retornaram negativas. Nenhuma imagem disponível continha o asteroide de forma útil. Essa ausência, que poderia parecer inofensiva, na prática serviu apenas para manter, ou até ampliar, o nível de incerteza. Por isso, todas as atenções agora se voltam para a janela de observação, que ainda resta até abril de 2025. Após esse período, o 2024 YR-4 entrará em uma região do céu ofuscada pelo Sol e ficará praticamente invisível até seu retorno em 2028. Isso significa que os próximos meses são decisivos para adquirir dados críticos que definirão o futuro da vigilância sobre esse objeto. É justamente aí que entra em cena o James Webb Space Telescope. O telescópio espacial mais poderoso da atualidade está sendo preparado para direcionar sua capacidade de observação infravermelha ao 2024 YR-4. Esse tipo de análise permitirá aos cientistas entender com mais precisão o tamanho real do asteroide, sua composição, densidade e até mesmo sua forma. Já se sabe, por exemplo, que o objeto possui uma rotação rápida, girando sobre si mesmo a cada 20 minutos. Essa rotação foi inferida por meio de variações de luminosidade observadas em intervalos regulares, algo comum em objetos alongados que refletem a luz de forma desigual conforme giram. Saber com o que exatamente estamos lidando é fundamental não apenas para mensurar o dano potencial, mas também para definir se seria possível desviar o asteroide em caso de risco elevado. A densidade e a composição mineralógica, por exemplo, determinam se o objeto poderia ser fragmentado por um impacto artificial ou se reagiria de forma imprevisível. Até o momento, a hipótese mais aceita é de que se trata de um asteroide do tipo S, um corpo rochoso relativamente comum que possui resistência intermediária.
Isso significa que, caso seja necessário desviar o 2024 YR4, missões como a DART, que colidiu com um asteroide em 2022 para testar deflexão, poderiam ser eficazes novamente. Outra medida adotada por cientistas de diferentes países foi o cruzamento da trajetória do asteroide com a rotação da Terra. Esse exercício teórico gera o chamado corredor de impacto, uma faixa longitudinal que simula por onde o asteroide poderia colidir com a superfície terrestre caso realmente venha a nos atingir. O corredor do 2024 YR4 é extenso e cruza regiões populosas e sensíveis, como partes da América do Sul, do norte da África e do sul da Ásia. Embora esse cálculo ainda dependa de ajustes finos na órbita, ele já serve como base para estratégias de defesa planetária. A mobilização causada pelo 2024 YR4 também acendeu um alerta em nações que ainda não possuíam uma estrutura organizada de defesa espacial. A China, por exemplo, criou seu escritório de defesa planetária logo após a divulgação do risco. Isso marca um momento importante na colaboração internacional, pois reforça a necessidade de uma resposta global coordenada diante de ameaças espaciais. Quanto mais países se envolverem na detecção, rastreamento e resposta a objetos próximos da Terra, maior será a capacidade da humanidade de evitar uma catástrofe real. A ciência precisa de espaço para ser cautelosa. Os próprios pesquisadores deixam claro que as estimativas sobre o 2024 YR4 são baseadas em dados preliminares e sujeitos à revisão. Isso não é insegurança. É o funcionamento natural do método científico. O problema é que esse tipo de afirmação, quando transmitido pela imprensa, costuma vir diluído ou simplesmente ser ignorado. O resultado é um público mal informado, emocionalmente exausto e desconectado da realidade científica. Mais do que nunca, é preciso um esforço coletivo para resgatar o valor da informação precisa. Isso passa por jornalistas comprometidos com a verdade, cientistas dispostos a comunicar de forma acessível e um público que saiba identificar quando está sendo manipulado. O caso do 2024 YR4 é só mais um exemplo em uma longa lista de eventos em que a especulação superou os dados. E enquanto isso continuar, cada nova descoberta no céu corre o risco de ser vista não como um avanço do conhecimento, mas como mais um motivo para entrar em pânico. O 2024 YR4 ainda é um enigma acelerando pelo espaço, mas uma coisa já está clara. Ele nos obriga a encarar de frente o quanto ainda somos vulneráveis. Será ele apenas mais um susto? Ou o aviso que faltava? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos.